eu sou Márcia Profetiza e eu venho falar aqui sobre a passagem, gente. Voltamos à passagem fortemente, porque é necessária evolução. Vendo uma situação muito controversa de pessoas que morreram aceitando a palavra de Jesus Cristo, né? Essas pessoas se converteram a essa palavra e não, após o satanismo, não conseguiram superar suas dores. Por quê? Porque se entregaram e colocaram em segundo plano a promessa de Moshe, não deixando que Jeová Shammah entrasse em suas vidas, fazendo pouco caso de espíritos malignos que andam pela terra. E nós voltemos à passagem de Jonas. Jonas, no Torá, antigo palavra de Deus, primordial. Jonas não queria pregar a palavra. Ele vai a Tissabã, uma cidade muçulmana muito forte. Ele não queria pregar a palavra porque ele tinha vergonha. E ele entra no barco. E lá no barco houve um grande naufrágio. E ele é engolido pela baleia. Quando ele se vê dentro da baleia, ele começa a pregar ao Senhor as modificações do reino de Jeová Shammah. E ele começa a pregar. Pregou tanto a noite toda que a baleia o cuspiu, botando para fora. Porque ele tinha um plano, um propósito. Deus tinha um propósito na sua vida. E a cidade de Nínive lá pregar. Ele entra na cidade de Nínive, uma cidade completamente destruída, e começa a pregar. Como um homem transformado que tinha que ter morrido no naufrágio, volta. Quando a baleia o cospe, os pescadores do barco pegam ele e dizem: de onde você veio? Em muçulmano. Ele disse: eu sou hebreu. E aí, naquele momento, um olhou para o outro e disse: o seu Deus é muito bom. E aí ele vai para Nínive. E lá na Nínive, ele se veste com roupas de saco, coberto por cinzas, de dor e sofrimento, de ver aquela cidade corrompida. Jonas, que saiu da Judéia, que saiu de Israel, não era o mesmo Jonas que estava ali em Nínive. Era outro Jonas, transformado pelo Espírito de Jeová Shammah. E essa modificação trouxe grandes resultados em sua vida. O que não aconteceu com o nosso irmão, que veio a sucumbir pelas forças do demônio, porque não estavam fundamentalmente protegidos. Porque Yeshua, como todos sabem, era o revoltoso. E ele foi contra as leis do Torá. É o nosso irmão. Amamos ele de coração. Mas não há funcionalidade sem a palavra dos antigos profetas. Não há funcionalidade sem a palavra do Torá. E ele se converteu, mas o passado dos demônios o atormentaram. Ele cria um elemental perigoso. E dentro de sua floresta ele é assassinado. Ele pega a arma e atira na própria cabeça. Não era ele. Obviamente, foi os elementais que ele criou. Porque Yeshua não podia defendê-lo daquela situação. Mas Moisés podia. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó podiam defender o nosso irmão daquela situação. Mas ele não teve a locução para encontrar esse caminho. E o caminho dele foi realmente tortuoso. Porque ele deixou mulher, filho, criando uma criança e a vida toda para trás. Diferente de Jonas, que renasceu na sua vida. Então, os renascidos do bucho da baleia são os verdadeiros filhos de Jeová Shammah. Porque a verdadeira luz está na grande promessa que Moshe deixou para nós, que é a palavra. Então, nós não podemos tacar pedra nessa situação. Mas houve milhares de pessoas envolvidas, inclusive o amigo dele que estava envolvido, em fortes satanismos. O que prova
que toda alma pode ser reformulada. Basta querer. Mas se Jeová chamar, não estiver na frente dessa caminhada, como Abraão e Moisés e Elias, será muito difícil. Porque o demônio ele é astuto e articuloso. E ele quer almas e vidas. E quando a gente trabalha nos seus caminhos, é difícil sair. Mas a gente sai. Porque a fé verdadeira faz o Sinai aparecer na nossa frente. E as promessas de Jacó e de Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, vão reformular nossas vidas. Nosso pai Noé trazendo uma nova nação. Então devemos entender que o amor de Jesus também está presente, que é o nosso irmão. Mas Moshe trouxe liberdade ao seu povo e a palavra de Deus. E esta palavra que Jonas, através de sua pouca fé, nós somos muito mais do que Jonas. Ele reformulou e foi cuspido da baleia, segundo o Torá. De tanto que ele orou e rezou dentro daquela baleia. E ela não conseguiu digerir ele, assim como uma jiboia que não consegue digerir a sua presa. Então a nossa fé deve ser muito mais do que a de Jonas, né? Que vai naquela cidade destruída, pregar para aqueles babilônios, aquele Nínive, aquela cidade corrompida, cheia de assassinos. E ele não vai, ele vai com roupa de saco e cinzas, porque ele renasceu. Renasceu, segundo o Torá, ele renasceu uma nova criatura, como a fênix. E assim nós devemos ser, renascidos do pó, renascidos da cinza, para a ressurreição e ascensão do povo judaico. Obrigado por sua atenção. Continuem com a gente aqui.